Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou na bênção, estou na paz, porque Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, né? Sem Deus nós não somos nada, mas com Ele nós somos mais que vencedores. E hoje a história que eu quero contar é a história de Miriam. Miriam foi uma profetisa, mas antes eu quero contar a história de ela quando pequena. Miriam foi a irmã de Moisés, que foi o grande libertador do Egito, que libertou os hebreus e que Deus era com eles, né? E a Miriam, lá no Egito, o faraó, ele queria matar todos os meninos, porque os hebreus estavam crescendo muito e ele queria matar os meninos. E a mãe de Moisés, chamada Joquebede, o pai Anrão, Miriam era irmã de Moisés e irmã de Arão. E como o faraó queria matar os meninos, a mãe de Moisés, na época ele não tinha nome ainda, né? Era um menino, ela escondeu ele por 3 meses. E falou com Deus que não queria que matassem aquela criança. Ela pensou, colocou o menino num cestinho de junco e feito com betume e colocou no rio, o rio Nilo. Mas aquele rio era tão perigoso, era cheio de crocodilos, cheio de outros bichos, outras coisas. Era um rio muito perigoso. Mas ela teve a coragem de colocar aquele menino naquele cesto. E Deus deu um toque em Miriam. Miriam já um pouco mais velha que Moisés. E Deus tocou no coração de Miriam para que Miriam tivesse aquela audácia de ir seguindo aquele cestinho, descendo o rio Nilo. Ela foi tão corajosa, porque ali os crocodilos mesmo podiam comer ela, machucar ela, porque era cheio de crocodilos naquela água, naquele rio ali. E ela não, ela teve a audácia, a coragem, porque Deus deu a coragem para ela, que ninguém sabia, né? Imagine, ele ia ser o grande libertador da terra, nas histórias até o dia de hoje, né? E aquela menina corajosa, audaciosa, né? Foi seguindo aquele cestinho de junco, descendo o rio, porque ela sabia que ali estava seu irmãozinho. E quando aquele cesto foi descendo, a filha de Faraó estava no rio a se banhar com as suas criadas, com as suas amas lá, com as suas servas, né? E ela viu aquele cestinho descendo e Miriam escondida do lado, seguindo o rio e vendo. E talvez Miriam até tivesse falando no pensamento dela: tomara que alguém encontre o meu irmão e pegue ele para ele ser salvo dos crocodilos, né? E a filha do faraó viu aquele cestinho lá e pediu para as criadas pegar aquele cesto para ver o que tinha dentro. E quando as suas criadas foram buscá-lo, quando elas abriram, ela viu aquele bebê lá, aquele bebê de uns 3 meses mais ou menos, e ela quis criá-lo. Ficou ali conversando com as criadas, com as servas dela, e de repente Miriam, audaciosa, corajosa, né, que foi, quando criança, né, foi bem corajosa, ela chegou para a filha do faraó e falou: você quer que eu arrume uma mãe de leite para sustentar o menino? E ali conversando com as amas, a filha do faraó aceitou que aquela menina, a Miriam, fosse atrás de uma ama de leite, que a filha do faraó até pagava um salário para que ela amamentasse aquela criança. E ó a inteligência de Miriam, ela foi atrás da mãe dela, de Joquebede, né? Foi atrás da mãe dela. Ela foi tão inteligente, tão usada por Deus, que ela teve a coragem de ir atrás da mãe e trazer a mãe. E a filha do faraó então deu de volta aquela criança para que ela criasse, desse de mamar. Só que depois ela devolvesse para a filha de faraó. E daí, quando
Moisés já criado, amamentado, ela devolveu. E o pequeno Moisés foi criado no palácio, no meio das riquezas. Mas ele descobriu que a família dele não era aquela dos egípcios. Ele tinha com ele que a família dele era os hebreus. E ele quis voltar para os hebreus. E Deus usou aquele Moisés, porque Moisés se entregou a Deus, quis falar com Deus, quis voltar para sua família, porque ele viu como era sofrido, porque os hebreus eram servos, eles trabalhavam, eles eram na servidão para servir os egípcios, eles eram os escravos, eles apanhavam para trabalhar ali e não ganhavam quase nada. E Moisés então falou com Deus, e Deus falava com Moisés. Deus conversava com Moisés. E Moisés foi cuidando ali do povo hebreu para que um dia fosse liberto. Aí veio as pragas, veio muitas coisas, mas essa não é a história. A história que eu estou contando é da pequena Miriam, que teve a coragem de cuidar daquele pequeno menino. Ela já amava seu irmãozinho. E depois, quando crescido, Moisés ainda ficou no palácio, mas ia visitar a família, ia lá falar com Deus e falava com o faraó, que ia vir as pragas e faraó não acreditava, porque Moisés queria que a família deles fosse liberta, porque Deus tinha dado um futuro melhor para eles, a terra prometida, a terra de Canaã para eles. E eles tinham que passar o Mar Vermelho também. E Miriam, ela cresceu, ficou jovem, ficou uma senhora, mas ela não casou. Mas ela teve ali, ela foi uma profetisa, ela foi uma líder das mulheres, ali as escravas que estavam trabalhando, dos hebreus. Ela foi uma líder das hebreias ali, né? E só que eu não sei, acho que ela e o irmão Arão, eles devem ter ficado com inveja de Deus só falar com Moisés, porque Moisés que era o querido, o amado por Deus. Moisés era muito manso, era humilde. E Miriam e Arão então tramaram contra a esposa de Moisés, falaram mal de Moisés. Mas só que Miriam ali, ela foi cantora, ela era uma profetisa, profetizava ali com aquelas mulheres. Mas ela também ficou com inveja do irmão Moisés, ela e Arão, né? E tramaram contra, falaram mal de Moisés. Mas como Moisés era o amado de Deus, o querido de Deus, quando eles tramaram ali contra Moisés, Deus então colocou a lepra em Miriam. E a lepra naquela época não tinha cura. Eles eram trancados em cavernas para morrer lá, porque não tinha cura. Era só Deus mesmo, mas... E Deus falou Moisés falou com Deus para que Deus livrasse Miriam daquela lepra, que perdoasse ela e livrasse ela. Mas Deus disse a Moisés: eu quero que tire ela do arraial por 7 dias. Que ela vá numa caverna. Ela ficou numa caverna lá distante, fechada, trancada lá, porque a lepra, ninguém chegava perto de quem era leproso. Eles eram esquecidos, eram abandonados nas cavernas para morrer lá. E Miriam então ficou ali, como fosse um castigo de Deus, ficou ali por 7 dias. E aí Moisés falou com Deus e pediu para que Deus tivesse misericórdia de Miriam. E depois de 7 dias, Deus a curou Miriam. Curou Miriam, Miriam ficou sã e voltou ali para o arraial, ali no meio dos hebreus, para continuarem a sua viagem dos 40 anos no deserto, para ir para a terra prometida. E Miriam aí lembrou que não podemos fazer nada contra Deus. Deus é conosco. E aquela Miriam,
então voltou, certo? Voltou com vergonha de ter feito algo contra Moisés, mas Deus o perdoou e o curou ela novamente, e ela voltou ali pela sua família. E na Bíblia ali não conta a história se Miriam casou, mas eu acho que Miriam não casou. Depois Miriam passou muito tempo ali com o povo e depois ela morreu. Eu acho que ela morreu antes de chegarem à Terra Prometida, porque na verdade nem Moisés conseguiu chegar à Terra Prometida, porque depois que Moisés morreu, também quem foi o sucessor dele foi Josué. E essa é a história de Miriam, que teve a audácia de cuidar daquela pequena criança, que jamais ela sabia que ele ia ser o grande libertador dos hebreus, levado e atravessado o Mar Vermelho para ir para a terra de Canaã. Então, é que eu tô resumindo a história porque o vídeo é para ser meio curto, né? E então essa é a história de Miriam, que nós também podemos ser audacioso, crer, ter fé no único Jesus que morreu por nós. É Ele o único caminho, a verdade e a vida. Se você está triste, amargurado, pensando que não vai dar nada certo, Deus está contigo, mas que você esteja com Deus também. Que você peça a Deus todo cuidado, com todo carinho. Ele vai te ouvir, Ele vai cuidar de você, Ele não vai te abandonar. A gente passa lutas, passa batalhas, mas nós vencemos com Deus no comando, porque Ele mesmo falou que no mundo passaríamos por aflições, passaríamos por coisas difíceis, mas nós vencemos, porque nós cremos num Deus maravilhoso, que nos abençoa, que nos cuida, que nos protege. Que Ele continue nos protegendo, nos abençoando, dirigindo nossas vidas. Também tem aqui a referência, eu marquei aqui a referência para quem quiser ver a história de Miriam. É Êxodo 2:4, Êxodo 15, 20 e 21 e Números 12, 1 a 15. É a história de Miriam, da grande profetisa, né? E esse foi o propósito que Deus deu para Miriam, cuidar de Moisés, porque Moisés seria o grande libertador. E está até na história, até agora, né? Então que nós possamos estar sempre com Deus, porque Deus não falha conosco, mas nós também não devemos falhar com Ele. Que nossa fé seja maior que as coisas do mundo. Que nossa fé seja grande para todos nós, né? Eu vou orar aqui um pouquinho, porque já está quase acabando o meu vídeo, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado fé, como deu fé para Miriam, cuidar do seu irmãozinho e ser o grande libertador, que até nós ainda somos descendentes desse grande libertador, porque nós conhecemos a história e continua essa história por muitos e muitos anos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por essas palavras que o Senhor nos tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão assistindo, ó Pai. Que o Senhor coloque a unção do Espírito Santo na vida de cada um, protegendo, guardando, livrando, Senhor, dos perigos, das tentações. Esteja abençoando cada família, Senhor. Cada família, Senhor, cuida, porque o Senhor tem cuidado de nós e vai cuidar de cada um, Pai. Venha, Senhor, abençoar nossos vizinhos, nossos familiares, Senhor, onde quer que esteja, Senhor, o Senhor esteja colocando Tua mão, colocando Tua unção, Senhor, prosperando, abençoando, dando saúde e fortalecimento. E que cada um, Senhor, que ouve, Senhor, seja purificado, seja abençoado e seja temente a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado e nos ofertado em nossas vidas. Não somos merecedores, Senhor,
porque somos pecadores, mas sabemos que o Senhor ama o pecador. O Senhor odeia o pecado, mas o pecador, o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, por nos amar. Continua nos amando, Senhor, porque nós continuamos te aceitando como o Senhor de nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, Senhor, porque somos humanos. Mas, Senhor, entregamos nossa vida no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Fique na paz. Que Deus abençoe vocês. Grande beijo. Tchau.